Oi, povinho, saudade imensa de vocês. Infelizmente, ainda não podemos retomar nossas aulas presenciais, então nós vamos seguir por aqui com as aulas online. Acompanhem todos os canais oficiais da escola para ficarem por dentro de tudo e não perderem nada, tá? Então, nós vamos iniciar o nosso capítulo 2, tendo em vista que o capítulo 1 foi concluído. Mas não vamos abandonar a Inglaterra, ela continua sendo a estrela principal da nossa história nesse momento e já estamos entrando na idade contemporânea. Se liguem nos próximos passos, vamos falar sobre um dos momentos mais importantes da nossa história, que é a Revolução Industrial. E se recebeu o nome de Revolução, é porque esse evento histórico teve a capacidade de trazer transformações para todas as sociedades, não foi só para a Inglaterra, mas para todo o mundo. Vamos lá? Então, nós vamos falar das revoluções inglesas até a chegada da Revolução Industrial. E quais são as chamadas revoluções inglesas? Tudo que a gente viu naquele nosso capítulo 1. Então, o despertar revolucionário da Inglaterra ele vai acontecendo durante o reinado de Elizabeth, entre 1558 e 1620. Lembrem-se que Filipe tenta fazer a invasão da Inglaterra e Elizabeth combate a invencível, abre aspas, vencível armada. Entendedores entenderão, não é isso? Então, aquele conflito entre a Inglaterra e a Espanha vai desequilibrar as finanças da coroa inglesa e vai ser obrigada a solicitar empréstimo. Passado esse capítulo da história de Elizabeth, a gente entra na dinastia Stuart. Lembra que Elizabeth é a rainha virgem que não deixou herdeiros diretos para a linha de sucessão? Então, quem assume é o seu primo? E dá início, então, à dinastia Stuart? Pois bem, com a dinastia Stuart assumindo o poder, Jaime I, primeiro monarca da dinastia Stuart, ele tenta impor medidas para fortalecer o seu poder, ou seja, medidas para se tornar aquele rei absolutista efetivo. Depois que Jaime sai do poder, aí a gente tem, então, Carlos I, que é obrigado a assinar a Petição dos Direitos em 1628. Carlos iniciou uma guerra civil tentando combater a, o parlamento, perdeu e quem assumiu o poder então foi Cromwell. Quando Cromwell assume o poder, ele toma medidas que de fato alavancou a economia inglesa, guiando ela para aquele momento que a gente vai chegar, que é a Revolução Inglesa. Perdão, a Revolução Industrial. Então, o parlamento inglês, que estava lá dividido entre a Câmara dos Lordes, que era membro do alto clero anglicano, da alta nobreza e o anglicanismo, e a Câmara dos Comuns, que eram os pequenos proprietários rurais, burgueses e agentes, que eram presbiterianos e puritanos. Durante essa guerra civil, o parlamento formou um exército de novo tipo, grupamento de soldados e oficiais voluntários promovidos pelo mérito pessoal. A gente já sabe que esse combate entre o rei e o parlamento vai ser vencido pelo parlamento, liderados pela figura do Oliver Cromwell, e o Cromwell acaba ficando no poder e vai ser esse momento da chamada Revolução Puritana. O rei Carlos I vai ser decapitado e Cromwell acaba fundando a chamada República Puritana, ou Community. Quando Cromwell assume, ele acaba se tornando o chefe do Conselho de Estado e reprimiu novas rebeliões e instituiu os atos de navegação. Lembre-se que esse foi um momento importante para a economia inglesa. E o governo de Cromwell foi se tornando tirano à medida que a crise econômica se agravava. Cromwell morre em 1658 e a República então cai. E em 1660 iniciava-se a restauração monárquica. Carlos II é empossado no poder, o filho de Carlos I, e reinou com o apoio da aristocracia e da burguesia, que fez um governo voltado para o desenvolvimento do comércio e da indústria. Estimulou as ciências e a educação, mas os conflitos continuaram. E em 1685 assume o trono Jaime II,
Lembra que Jaime II, ele procurou beneficiar os católicos e acabou se tornando impopular. Foi retirado do poder por meio de um golpe conhecido como a Revolução Gloriosa. E sem grandes conflitos foi estabelecida uma monarquia. O novo rei empossado foi Guilherme de Orange, que era o genro de Jaime. E entre os séculos XVI e XVII, o parlamento, então, deixa eu botar aqui, aprovou Enclosed Acts, ou seja, as leis de cercamento. Lembre-se dos cercamentos, dos enclosures. A população campesina é retirada, parte dela é retirada do campo, as terras são loteadas, são vendidas para burgueses que começam a fazer a criação de ovelhas e essas ovelhas fornecem a lã para a futura indústria têxtil que vem a surgir na Inglaterra. Então, vai juntando todos esses fatores de Elizabeth até esse momento dos cercamentos, a gente vai reunindo todas as condições favoráveis para a Inglaterra se industrializar. A combinação de fatores políticos, sociais e econômicos garantiu à Inglaterra as condições fundamentais para a Revolução Industrial. Quais são os motivos políticos? A consolidação do Estado burguês em fins do século XVII. A burguesia se consolidando na política. Quais são os fatores sociais? Lembra do povo que estava lá no campo, que perdeu a terra, se deslocou para a cidade? Então, esse povo se tornou mão de obra disponível para trabalhar nessas recém-criadas indústrias. E os motivos econômicos é que existia capital, dinheiro disponível para investir nesse processo de industrialização. Então, vamos dar uma mudada aqui no nosso material. É claro que a industrialização, ela não aconteceu do dia para a noite. Hoje, as pessoas estão produzindo de maneira manual. Amanhã, surgiram as máquinas. Não, claro que não foi assim. Foi por etapas, foi um processo que envolveu fatores políticos, econômicos, sociais e que foi atravessando do artesanato, a manufatura, até a maquinofatura. E o país pioneiro nesse processo, pioneiro significa aquele que foi o primeiro, foi a Inglaterra. E que danado a Inglaterra tinha que levou ela à industrialização? A gente já viu um pouquinho dessa parte política, um pouquinho de fatores sociais, um pouquinho de fatores econômicos. Vamos continuar. A gente tem a indústria moderna surgindo na Inglaterra por volta do século XVIII. Esse é o século da industrialização, quando máquinas foram inventadas para produzir uma grande quantidade de artigos padronizados, tudo igualzinho. O crescimento do comércio marítimo, o fortalecimento da marinha mercante inglesa, foi resultante da Era Tudor. Lembra lá? Henrique, Maria, Elizabeth e dos atos de navegação, de Cromwell. Exploração de colônias e do tráfico negreiro. Isso levou a um acúmulo de capital na Inglaterra. As atividades coloniais e o tráfico de africanos escravizados proporcionaram altos lucros. A força política da burguesia, a consolidação do poder político da burguesia após a Revolução Gloriosa, criou condições para o desenvolvimento do capitalismo. As mudanças no campo, as inovações agrícolas provocaram o aumento da produção de alimentos e a política de cercamentos aumentou a criação de ovelhas e transformou muitos camponeses em mão de obra para as fábricas. E a disponibilidade de carvão, mineral e ferro. Os recursos minerais eram fontes de energia para mover as máquinas. As primeiras máquinas elas não tinham energia elétrica como nós temos hoje. Elas funcionavam com a queima de combustível fóssil, no caso o carvão, e o ferro para poder ter essas máquinas e também as linhas férreas. Então, somando todos esses fatores aqui, isso levou a Inglaterra a acumular capital para investir na industrialização. Entenda capital como dinheiro. Então, povinho, como é que foi essa passagem de produzir de maneira manual, de maneira artesanal, até chegar lá na manufatura? Na máquina e depois a maquinofatura. Então, a produção artesanal até o século XV, o artesão comprava matéria-prima, por exemplo, ele comprava o couro do boi e confeccionava um sapato e vendia mercadoria.
tendo autonomia sobre o seu ritmo de trabalho. Ele produz o quanto ele quer, o quanto ele consegue e vende. Isso é um sistema doméstico que funcionou nos séculos XV e XVI e, buscando acelerar a produção, os empresários forneciam ao artesão a matéria-prima. No lugar do artesão ir atrás da matéria-prima, agora tem um empresário intermediando. Ele leva para o artesão a matéria-prima e depois ele pega com o artesão o produto pronto e vende esse produto final. A partir do século XVIII, esse sistema começa a mudar. Passa para a manufatura. Os instrumentos de trabalho e todo o processo de produção passaram a ser controlados pelo patrão, ou seja, pelo empresário. No lugar do artesão pegar a matéria-prima, produzir o produto, passar para o empresário para ele vender, não. O empresário vai pegar um galpão, vai colocar esses artesãos dentro, vai fornecer para ele a matéria-prima, as ferramentas e vai determinar o prazo para que ele produza determinada quantidade. E assim, tudo passa a ser controlado pelo patrão, que paga um salário fixo aos trabalhadores e mandava vigiá-los, para que eles produzissem o máximo de produtos em menor tempo. Então, assim a gente está caminhando para a industrialização. Ovinho, como é que vai funcionar esse processo para a mecanização, para as máquinas entrarem nesse processo? Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura começou a ser substituída pela maquinofatura. Lembra, a manufatura é quando o patrão, o burguês, contrata o artesão, coloca no galpão, dá para ele as ferramentas, dá para ele a matéria-prima e diz: produza determinada quantidade em determinado tempo. Como é que passa disso, dessa manufatura para a maquinofatura? Os ingleses já dominavam o comércio mundial de tecidos de algodão, que eram comprados principalmente da Índia pela Companhia Britânica das Índias Orientais. E a Índia também forneceu algodão que abasteceu as manufaturas das primeiras fábricas têxteis, fábricas de tecido, criadas na Inglaterra. No século XVIII, contínuos inventos no setor de fiação permitiram a criação de máquinas, que, operadas por poucos trabalhadores, aumentaram a velocidade e a precisão da produção. Assim, a manufatura começou a ser substituída pela maquinofatura. O surgimento da indústria moderna, a capacidade das fábricas de multiplicar a quantidade de artigos produzidos a um custo muito baixo, resultou na criação do sistema fabril. Então, nessa maquinofatura, a tarefa do trabalhador passou a ser operar e fazer a manutenção da máquina. A intenção é você ter uma máquina que consiga executar a tarefa de vários trabalhadores e no menor tempo possível. Então, a maior produtividade do setor causou revoltas e entre os tecelões que temiam ficar sem trabalho, sendo substituídos por essas máquinas. Quais foram as primeiras máquinas? As primeiras máquinas têxteis eram fabricadas em madeira e movidas pela energia hidráulica. Em 1769, James Watt realizou aperfeiçoamentos da máquina a vapor que possibilitaram fornecer energia para bombear a água das minas de carvão e extrair um mineral de melhor qualidade. O carvão era combustível para a metalurgia para a obtenção barata de ferro, um minério que durante a Revolução Industrial substituiu a madeira e foi utilizado na fabricação de máquinas, pontes, navios e ferrovias. Os principais inventos que levaram à mecanização da produção têxtil permitiram a fabricação de tecidos largos e fios mais resistentes, finos ou grossos. Então, vocês percebem que a gente começa a ter máquinas mais incrementadas, máquinas que conseguem executar a tarefa de trabalhadores num tempo menor e numa maior quantidade. Era esse o interesse da burguesia. Quanto mais produto ele tivesse, ele poderia baratear seu produto e vender para mais gente, consequentemente ter mais lucro. Vamos voltar lá no slide. Então, povinho, aqui a gente tem uma imagem de uma spinning jenny, com a gravura feita por volta de 1880, e mostra uma mulher usando essa friadeira, que era capaz de substituir o trabalho manual de até 10 pessoas. É essa a intenção do burguês. Uma máquina substituindo o trabalho de várias pessoas.
que é uma máquina a vapor, James Watt. Essa imagem de autoria desconhecida. Então, a indústria, ela surgiu basicamente no setor têxtil, ou seja, a produção de tecido, a início de lã e algodão. A lã estava vinculada à produção interna nos campos ingleses. Lembra a ovelhinha que foi lá no campo, no cercamento? Então, a ovelhinha fornecia a lã para essa indústria crescente. E a industrialização atingiu também a produção de utilidades domésticas, como alfinetes, vasilhas, facas, tesouras, produtos alimentícios. Uma coisa foi puxando a outra. À medida que surgiu a indústria de tecido, surgiu a necessidade de alfinetes para que as costureiras pudessem fazer as roupas, as facas, as tesouras. E se você não está no campo plantando seu próprio alimento, está trabalhando na cidade, numa fábrica ou como costureira, você precisa de alimento. Então vai começar a surgir também a indústria de alimentos. E no curso da Revolução Industrial, desenvolveu-se a indústria de base, representada pela metalurgia e pela siderurgia. E os transportes foram modificados pela Revolução Industrial, com o surgimento da ferrovia em 1814. É outro ponto muito importante. Então, povinho, a gente vai ficando por aqui hoje, tá? Retoma teu livro, próximas aulas teremos atividades, fica de olho lá no ambiente do LMS, fica de olho no site da escola, onde as aulas serão listadas, e em breve a gente se encontra. Cheiro no coração, fiquem bem, fiquem em casa, para que em breve a gente possa retomar nossas atividades presenciais. Cheiro no coração.